Olá, meu nome é Karina Troncos. Eu vou falar com vocês hoje a respeito do poder do UX no negócio digital de vocês. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Karina Troncos, né? Eu sou UX designer no Urb, ou seja, eu sou designer de experiência do usuário, mas para frente eu vou explicar um pouquinho, né, do que é isso. Eu já trabalhei em empresas como Globosat, como Globo.com, e atualmente eu estou como a designer responsável pelo aplicativo do Urb. Eu também sou estudante de ciência da computação na PUC-Rio, então sim, estou me formando em computação, mas trabalho com design. Eu fiz essa migração no meu primeiro estágio, chamado Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do Brasil, justamente para fomentar desenvolvimento iOS. E foi lá que eu descobri essa parte de experiência do usuário, né? Quem eram as pessoas por detrás do design de produtos digitais. Me apaixonei e decidi que eu gostaria de migrar para essa área, mas eu optei por não trocar o meu curso de graduação, porque eu entendo que dá muito para unir o universo de programação com design, né? E todo esse universo que envolve tecnologia. Eu também fui vencedora do Scholarship da Apple nos últimos 4 anos, por conta de aplicativos que eu desenvolvi, porque a Apple lança um desafio para estudantes do mundo inteiro todos os anos, e eles escolhem 350 alunos por conta dos seus projetos e leva para a conferência deles lá na Califórnia, e eu tive aplicativos meus escolhidos nesses últimos 4 anos, e justamente o foco dos meus projetos é experiência do usuário, em proporcionar a melhor experiência possível para quem está consumindo algum produto ou algum serviço meu. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E eu também tenho um projeto no Instagram chamado Nina Talks, onde eu falo sobre design, tecnologia, inovação, criatividade, tudo relacionado a esse universo. E mostrando um pouquinho, né, da conferência da Apple, que muitas pessoas ficam curiosas. Nesse primeiro, a gente está vendo o Mac Pro em realidade aumentada. Logo depois do lançamento, a gente recebeu uma mensagem de que a gente poderia ir para uma parte ali selecionada justamente para conhecer os novos componentes que tinham acabado de ser lançados e ver tudo em realidade aumentada. Aqui no meio eu tenho a minha tão querida selfie com o Tim Cook, né, o CEO da Apple, que eu consegui entrar ali no meio e consegui tirar minha selfie com ele. E por último, eu estou falando com o John Glansky, que é o diretor de evangelismo e design de design e tecnologia lá da Apple, e ele também coordena toda a parte de Design Awards. E aí você me pergunta, né, mas o que exatamente é UX design, né? E design está em todos os lugares, não há nada que você use que não tenha sido projetado, e justamente a tradução literal de design é projetar. Então, meu antigo coordenador falava, nós somos projetistas, né? Nós projetamos experiências. E a questão é que o design possibilita e te ajuda a completar tarefas no seu dia a dia, e durante, né, o nosso dia nós somos usuários de diversas coisas, como, por exemplo, a nossa torradeira no café da manhã, o controle remoto na hora da gente assistir TV, na hora do almoço, e também o computador na hora de trabalhar. E toda vez que a gente usa algum desses objetos, nós estamos tendo uma experiência. E nós, desde sempre, tivemos experiências. O que aconteceu é que nós passamos a ter experiências digitais, né? Mas o princípio continua sendo o mesmo. Experiências podem ser tanto positivas como negativas, e existem pessoas por detrás planejando e projetando essas experiências. E no grande mercado competitivo em que vivemos, né, se destacam aqueles que atendem da melhor forma possível às necessidades das pessoas. Então, design é sobre tornar as coisas melhores do que elas eram antes, né? Identificar algo que não está funcionando, se aprofundar num problema, explorar possíveis soluções e, a partir disso, né, desenvolver algo que funciona melhor para os objetivos que nós estamos buscando atender e testar. UX vem de User Experience, ou seja, experiência do usuário, e o termo foi cunhado por Don Norman, esse senhorzinho simpático na década de 90, quando ele trabalhava na Apple, porque ele diz que percebeu que a experiência de se usar os computadores não era muito boa. O exemplo que ele dá é de que o cliente chegava na loja, conseguia comprar o computador e ele chegava no carro e a caixa simplesmente não cabia na mala. E quando ele finalmente chegava em casa, ele abria a caixa e ele não sabia montar. Então, isso tudo é a experiência do usuário. É tudo relacionado à sua experiência com um produto ou um serviço, e talvez nem precise estar perto do produto em si. Nesse caso, ele nem chegou a interagir com o produto porque ele não soube montar.
Ou seja, a experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, com os seus serviços e com o seu produto. Então, experiência é algo que vai muito além do digital, mas nós, como UX designers, nós somos muito mais focados em projetar experiências digitais. Então, o UX estava inicialmente focado em sites e aplicativos, mas agora está se expandindo rapidamente para outras plataformas, como, por exemplo, Smart TVs, interfaces de voz, realidade aumentada, realidade virtual, ou seja, experiências interativas como um todo, né? Então, o grande objetivo de UX é colocar o usuário no centro de tudo, fazendo com que ele se encante e sinta que aquele foi feito exatamente para ele. Então, é sobre pesquisar, planejar e projetar experiências que sejam simples, que sejam intuitivas, que sejam prazerosas. Então, é da gente buscar entender o contexto maior em que as pessoas estão inseridas e trabalhar em cima dessas reais necessidades delas, né? E o que não falta por aí são oportunidades de coisas a serem melhoradas, experiências a serem melhoradas à nossa volta. E aos poucos a gente vai treinando esse nosso olhar e enxergando formas melhores de realizar tarefas do nosso dia a dia. Não é porque algo foi projetado de uma forma que aquela é a melhor forma de se fazer aquilo. E esteja você projetando um restaurante físico ou um site, um aplicativo de restaurante, os mesmos princípios se aplicam. Você tem que entender o que as pessoas, o que faz as pessoas virem em primeiro lugar, como que elas se movem naquele espaço, tanto físico como digital, e quais são as coisas que nós podemos fazer para tornar o tempo delas lá melhores, né? Então, no caso de um restaurante físico, que elas fazem quando elas chegam à mesa? As cadeiras em que elas sentam são confortáveis? Então, todas essas escolhas a gente também pode levar para o universo digital. Então, quando as pessoas chegam no site, como que a gente recebe elas? Como que elas estão se movendo ali dentro? Como que elas chegaram lá em primeiro lugar? Então, é importante ter todas essas coisas em mente na hora que você constrói e planeja as suas experiências, sejam físicas, sejam digitais, seja uma mescla dos dois, o que acaba sendo na maioria dos casos, apesar de termos várias marcas que são nativas digitais, tem aquele momento em que vai se tornar físico, né? Ele vai encomendar algum produto, aquilo vai chegar na casa da pessoa, então a gente precisa estar sempre buscando entender como que também esses dois universos se comunicam. E o coração do UX Design é o design centrado no usuário, né? O digital é esse campo que está em constante mudança, a área de UX ganhou muita relevância nos últimos anos, cada vez mais a gente escuta esse termo, mas o principal aspecto de UX que nunca vai mudar é que nós projetamos para pessoas reais, com mentes e vidas complexas, que passam por momentos de ansiedade, frustração, prazer, e é o que o próprio nome diz, da gente sempre buscar colocar as pessoas no centro das decisões do nosso produto, né? A gente precisa ouvi-las, a gente precisa entender o que elas precisam e desenvolver a melhor experiência possível para elas. E aí, explicando um pouquinho do espectro de trabalho de UX, né? A área de experiência do usuário, ela é muito ampla, ela tem muitas sub-áreas ali dentro. E o espectro de trabalho de UX vai desde essa parte de research, que é a parte de pesquisa, até a parte de UI, User Interface, que é essa materialização, né, na interface em si, né? Aquela tela do site ou do aplicativo que a gente vê. Então, UX acaba sendo o termo que a gente usa para esse guarda-chuva como um todo, mas existem ali várias sub-áreas. Então, research, que é essa parte de pesquisa, de investigação. Então, existem diversos métodos para a gente entender melhor o nosso usuário. Então, sejam entrevistas em profundidade, sejam testes de usabilidade, né? Teste de usabilidade serve para a gente observar o uso de um produto e investigar essas questões relativas à navegação, ao entendimento de uma interface. A parte de UX ali no meio, apesar de acabar sendo usado para o todo, diz a respeito muito mais sobre fazer esse mapeamento da jornada do nosso usuário, desenhar fluxos, pensar no protótipo e tudo mais. E a última etapa ali, digamos, é a parte de UI, né, da gente montar o layout, a parte visual. Então, está muito mais ligada a definir tipografia, cores, disposição dos elementos, a interface como um todo. E existem também a área, por exemplo, de UX Writing, que é a parte de escrita disso tudo, né, de como que esse produto vai se comunicar nos meios digitais. Enfim, para vocês terem, assim, uma noção geral desse espectro de UX. E aí você pode me perguntar, mas beleza, qual a importância disso tudo, né? E desde que as empresas começaram a perceber a importância do design centrado no usuário, nossa disciplina, né, cresceu muito.
E cada vez mais nós ouvimos histórias de empresas que se tornaram muito bem-sucedidas por ter o design como um grande aliado seu, né? Então, essas empresas passam a enxergar o design como um dos pilares de um bom produto, um bom serviço, colocando o cliente no primeiro lugar e fornecendo experiências que sejam incríveis, que se destaquem no mercado. Então, a realidade é que empresas de todos os tamanhos estão buscando designers para ajudá-las a atingir os seus objetivos de negócio. Então, as pessoas passaram a enxergar mais o design como um dos pilares da área de negócio. Então, eu li um artigo que falava que uns anos atrás a experiência do usuário não era algo que estava assim tanto no radar, né? O foco era muito apenas faça funcionar, era aquilo que o autor do artigo ouvia na hora de desenvolver um projeto, só que o cenário digital está evoluindo rapidamente e o fazer funcionar se tornou o mínimo obrigatório. Então, consequentemente, se tornou essencial e necessário que a gente incluísse outros fatores ali no meio, como o prazer, os sentimentos, e o faça funcionar acabou evoluindo para faça funcionar e faça ser memorável, e faça ser inesquecível, e faça ser prazeroso. Então, o design ele se torna realmente valioso para as empresas quando nós focamos em ouvir os nossos clientes, a entender quais são as suas expectativas, quais são as suas necessidades, a gente entender esse contexto maior em que as pessoas estão inseridas e descobrir qual é o papel que o nosso produto ou serviço desempenha na vida delas, né? O que a gente está agregando de valor na vida delas, e muito mais do que a gente testar ali no ambiente controlado para ver se as pessoas estão compreendendo e tal, é levar o nosso produto para a rua e ver se ele é lembrado, se ele é usado justamente nesse dia a dia extremamente agitado, né, das pessoas. Então, queria fazer aqui com vocês um exercício super rapidinho, que é de você pensar em uma das suas marcas favoritas. Qual é a marca que vem na sua cabeça? E é bem provável que você tenha tido experiências positivas com essa marca, tanto no ambiente físico como no digital, porque, como eu disse, são dois universos que andam lado a lado, você não consegue desatrelar um do outro. Então, UX não é sobre se preocupar apenas com a interação direta que a pessoa tem ali com um produto digital, mas sim todo o ciclo de interações dessa pessoa com o produto ou com a marca, porque uma coisa está atrelada à outra. Então, se a pessoa está usando o aplicativo e ela está tendo mau atendimento, ela vai dar péssimas notas na loja do aplicativo, mesmo isso não sendo algo específico dali, mas ela não desatrela o produto da marca como um todo, porque ela tem uma experiência única com aquela marca. Então, nesse mercado competitivo, diferenciam-se os produtos e empresas e serviços que colocam as pessoas no centro das suas decisões, tanto que você lembrou dessa certa marca nesse exercício. Então, essa empresa ela é bem lembrada por você. Então, falando assim um pouquinho de números, os efeitos, né, desse tipo de investimento não ficam só nas nossas memórias, elas também se traduzem em resultados reais que podem gerar mais lucro. Então, um estudo feito pela Forrester Research, uma consultoria norte-americana, muito reconhecida na área de tecnologia, diz que o UX design pode aumentar as taxas de conversão em até 400%. E quando as empresas elas começam a quantificar, a mensurar esse impacto de um bom design, elas passam a querer investir mais dinheiro em design porque gera um bom retorno. Mas uma questão super forte também é que um produto com uma boa experiência não é papel apenas do UX designer, mas do time como um todo. Então, o UX designer não é esse super-herói que vai salvar o universo, mas sim um evangelizador realmente de como a gente deve colocar o nosso cliente, o nosso usuário no centro das nossas decisões, e que todos que estão trabalhando em prol daquele produto acabam sendo designers de experiência também, porque eles estão influenciando na experiência de alguma forma com que o usuário vai ter com aquele produto ou com aquele serviço. Então, os conceitos de UX, eles vão muito além das interfaces, né, que é algo que a gente pensa, né, preciso de um UX designer para desenvolver o meu site ou o meu aplicativo, que é o que realmente as pessoas costumam associar, mas coisas como empatia, como essa compreensão do público-alvo, são o coração do UX. Então, o que torna, seus conceitos extremamente e diretamente aplicáveis a qualquer coisa que tenha a ver com pessoas. Então, seja um processo de contratação, seja gestão, seja estratégia, seja pesquisa de mercado, ou vários outros papéis que um empreendedor acaba, né, vestindo o chapéu ali de vários papéis diferentes. Então, como eu disse do processo de contratação, quando eu estava trabalhando na Globo,
A gente tocou um projeto em parceria com a RH de fazer mapeamento da jornada de alguém que está passando pelo nosso processo seletivo, para a gente identificar as possíveis dores, os momentos ali que a gente estava falhando e como que a gente conseguia melhorar a experiência de uma pessoa que está aplicando para uma vaga nossa. Então, no final, a gente não desenvolveu uma interface em si, mas a gente ajudou a melhorar essa experiência como um todo, e algo que fosse bom tanto para o recrutador como para quem estava sendo recrutado. E aí, queria explicar, então, um pouquinho de como que é o dia a dia de um UX designer, né? O que a gente faz ali dentro de uma empresa, por exemplo, como é o meu caso. E o meu dia a dia, ele depende bastante de que fase que eu estou num projeto, e eu estou sempre tocando vários projetos ao mesmo tempo, então cada um vai estar numa fase diferente, estou ali sempre buscando equilibrar isso tudo, então acaba sendo uma combinação de várias coisas. E a primeira delas, assim, digamos que é a pesquisa com os usuários, né? É um esforço bem significativo no nosso processo de UX design, e porque para a gente projetar algo que funcione e que atenda às necessidades das pessoas, a gente precisa entender profundamente, né, para quem que a gente está desenvolvendo, que problemas eles estão enfrentando, então suas motivações, medos, desejos, objetivos. Então a gente faz muita pesquisa com os nossos usuários. Um segundo momento é de mapeando e projetando, né? Depois da gente entender um pouquinho melhor sobre os nossos usuários e esses problemas, a gente começa a fazer os primeiros rascunhos da nossa solução. Então, existem muitos métodos diferentes ali que a gente pode usar para essa parte de ideação. Então, isso permite também que a gente teste rapidamente os nossos designs, esteja ali validando e desenvolvendo várias possíveis soluções. E aí, em terceiro, a gente volta para as pessoas e a gente testa com elas. Então, em uma estreita colaboração com os UX Researchers, que acaba sendo a galera realmente especialista nessa parte de pesquisa, que nos ajuda a selecionar e recrutar as pessoas para testar os nossos projetos, nos ajuda a validar melhor essas nossas hipóteses e recomenda, por exemplo, melhores metodologias de pesquisa para o que a gente está buscando resolver. E com o feedback, né, dessas etapas, nós voltamos, às vezes, para a etapa de projetar, para garantir que a nossa solução realmente está resolvendo os problemas das pessoas. A gente sempre acaba encontrando alguns pontos que a gente não conseguiu cobrir ali de primeira. Então, o processo é realmente cíclico, né? Então, a gente volta ali para a parte de projetar e mapear. Às vezes, a gente percebe que realmente era muito diferente do que a gente estava fazendo. Às vezes, a gente volta para a etapa de pesquisa. Enfim, a gente fica ali num ciclo até a gente entender que faz sentido colocar aquilo na rua. E depois que a gente coloca na rua, a gente tem a parte de ir mensurando e acompanhando os resultados. Porque a experiência do usuário, projetar uma experiência sem medir, analisar os dados do seu produto, acaba sendo um trabalho incompleto, é justamente colocar uma venda nos olhos, porque esses dados que vão informar sobre as próximas decisões que a gente vai tomar relacionadas ao nosso produto, e também é um processo iterativo, então a gente acaba aprendendo muito com o que a gente colocou na rua relacionado àquela entrega em específico, e a gente volta e melhora e itera. Então, como eu disse, esse processo de UX ele é extremamente cíclico, envolve, então, análise, projeto, teste, lançamento, monitoramento e evolução dos nossos produtos. E é um trabalho constante ali de sempre buscar realizar melhorias. E aí, vindo para o universo, né, de vocês, de empreendedores, como eu disse, a área é bem ampla, mas eu vou trazer alguns pontos em que vocês possam sair com alguns exercíciozinhos em que vocês possam aplicar no negócio de vocês. Falando um pouquinho sobre mapeamento da jornada, eu trouxe um exemplo de um cliente que está pedindo uma pizza. Então, esse mapeamento está dividido em 3 etapas principais, que é antes do pedido, durante o pedido e após o pedido. Então, dentro de antes do pedido, a gente tem ali a procura pela pizza, durante você tem escolhe e pede, e após a espera e também pegar a pizza. E a partir disso tem o mapeamento de 2 emoções que fez sentido para esse momento, que é o humor ali em lilás e a fome em rosa. Então, ao longo da jornada, você vê que a fome só aumenta e só diminui quando a pizza chega, e o humor ali realmente varia muito com esses momentos de incerteza, de escolha da pizza, uma felicidade tremenda quando chega o pedido, um super vale enquanto ele espera e a felicidade de novo quando chega. Então, vocês conseguem enxergar, né, a quantidade de oportunidades que a gente tem simplesmente ao fazer um simples mapeamento de jornada, sabe? De buscar entender o que passa na cabeça das pessoas quando eles entram em contato com a sua marca, né? E que você pode fazer mapeamentos mais amplos, mapeamentos mais específicos. Então, já deixo aqui um exercício para vocês de
qual a jornada do seu cliente, né? Você pode fazer um mapeamento do que faz mais sentido para você e você bota ali as etapas, as ações, as emoções, os pensamentos, as oportunidades que você enxergou. Então, o pensamento de, por que eu preciso entrar na minha rua antes? Por que eu não consigo ver os preços? Nossa, já fazem 50 minutos, será que eu consigo falar com algum deles? Não estou achando o telefone para contato. Enfim, é super legal porque isso daqui torna extremamente tangível e a gente acaba descobrindo isso através de pesquisas, como eu disse, né? Muitas entrevistas. Então, isso daqui ajuda bastante a gente enxergar oportunidades no nosso negócio. E a gente consegue amarrar isso com um princípio que eu gosto muito, que é o princípio do pico-fim, que a gente pega emprestado da área de psicologia, porque no UX, como a gente fala muito a respeito de pessoas, a gente pega coisas emprestadas da psicologia, que é, nós lembramos experiências das nossas vidas como uma série de instantâneos, em vez de um catálogo completo de eventos. Então, os pontos mais emocionalmente intensos de uma experiência, que são os picos, tanto positivos como negativos, e o final dessa experiência tem um grande peso em como nós lembramos de um evento. Então, o princípio do pico-fim diz que as pessoas lembram mais dos momentos de pico e nos momentos de fim. E é importante lembrar que tem picos positivos como picos negativos. E esse princípio é válido para muitos tipos de experiências, né? E o fato que é extremamente indiscutível é que quando nós avaliamos uma experiência, a gente não mede tudo minuto a minuto, sabe? Então, nós temos essa tendência de lembrar esses momentos que são mais emblemáticos. E essa é uma lição para a pessoa de qualquer área de prestação de serviços, seja um restaurante, seja uma clínica médica, qualquer coisa que depende da experiência do cliente, é super importante a gente pensar nesse tipo de coisa, que está extremamente associado a fazer esse mapeamento da jornada do nosso cliente, quais são as dúvidas que passam na cabeça dele, quais são os medos, quais são as angústias, quais são as coisas extremamente positivas que a gente consegue tornar mais positivas ainda, a gente aumentar ainda mais esses picos, né? Então, a gente criar momentos marcantes são importantes, por isso que a gente precisa aprender a pensar, né, nesses momentos, a gente descobrir que momentos são esses, a identificar essas ocasiões que são dignas de um maior investimento. Não necessário apenas um investimento de dinheiro, mas um investimento de tempo, um investimento de cuidado, de mostrar ali o quanto a sua marca está se importando com o cliente, com algo que pode ser extremamente simples, que não custe muito, mas que seja um estalo de caramba, isso daqui vai fazer diferença. Então, a gente precisa entender que momentos são esses, porque a gente pode perder muitas oportunidades de apenas não fazer esse exercício de mapeamento certinho. Então, até trazendo um exemplo, digamos, de um momento negativo, né? Um fosso em que a Disney consegue dar a volta por cima e tornar um momento agradável. Então, eles sabem que pessoas odeiam filas longas nas atrações, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem extinguir a existência de filas nas atrações. Então, algo que é inevitável, como que eles conseguem, pelo menos, tornar aquilo menos frustrante? Então, pensando nisso, eles investem em várias maneiras diferentes de tornar aquilo mais agradável. Então, eles inserem diversas distrações no ambiente, não é uma fila chata. Esse daqui, por exemplo, é dos Transformers. Então, no momento que você está ali na fila, você está interagindo com várias coisas, você já fica imerso no universo ali do filme. E também tem vários artistas interagindo com os convidados para ir diminuindo essa frustração de espera, passa muito mais rápido porque você está ali entretido. Então, é super legal você pensar como que você consegue adaptar isso para o seu negócio, seja físico, seja digital. Isso daqui só foi possível entender, né, conversando com as pessoas, observando elas. Então, a importância de colocar as pessoas no centro das nossas decisões, né, e da nossa atenção. Então, uma frase que eu gosto muito é essa de que os líderes empresariais que conseguem identificar os momentos de insatisfação e vulnerabilidade de seus clientes, juntamente com a tomada de medidas decisivas para dar apoio aos seus clientes, não terão dificuldade em se diferenciarem dos concorrentes. E essa frase eu peguei de um livro que eu considero assim essencial para qualquer pessoa que trabalha com experiência do cliente, que é O Poder dos Momentos, porque ele fala muito sobre experiência, sem necessariamente falar de UX especificamente. Então, ele é um dos melhores livros assim que eu li nos últimos tempos e que tem aplicações práticas para todos os segmentos. Então, se eu pudesse dar uma dica-chave para quem está assistindo aqui, ler esse livro, O Poder dos Momentos. Ele tem vários exemplos legais, vários exercícios e várias formas de te ensinar a você identificar melhor esses momentos e essas oportunidades. E eu queria também trazer para vocês um case super legal de um produto digital,
que vocês provavelmente conhecem, que é o Canva. E a ideia da fundadora, né, que é a Melanie Perkins, era a respeito do futuro da publicação, sendo o Canva essa plataforma online que permitisse que qualquer pessoa pudesse criar de forma muito fácil suas peças gráficas. E essa ideia surgiu da própria frustração dela relacionado ao tempo que uma pessoa leva a aprender a mexer na maioria dos softwares de design, sabe, convencionais. Então ela resolveu democratizar o design. Então, ela disse numa entrevista que percebi que no futuro o design seria todo online e colaborativo e muito, muito mais simples. Então, o grande desafio do Canva, né, na verdade, era mudar a crença dos seus usuários sobre as suas próprias habilidades de design e fazer os usuários se sentirem felizes e confiantes a criarem os seus próprios designs. Porque, para entender a receptividade dos usuários relacionados ao Canva, ele conduziu várias pesquisas quantitativas e qualitativas. Então, a gente vai focar aqui nas qualitativas, como, por exemplo, entrevistas com os usuários. E é legal entender um pouco a diferença das duas, né? Quantitativa é relacionada realmente à quantidade. Então, digamos que você tem um e-commerce e você identificou que tem muitas pessoas abandonando na etapa lá do carrinho de compras. Então, você tem esses dados quantitativos de que muitas pessoas estão abandonando. Só que você quer descobrir por quê. Então, você vai descobrir isso de forma qualitativa, conversando com as pessoas, entendendo, fazendo testes, enfim. Então, essa é a questão do qual e do quant, e a gente busca sempre equilibrar essas duas formas de forma a cobrir todas essas nossas dúvidas e necessidades. Então, no caso, eles fizeram, né, muitas entrevistas com os usuários, testes de usabilidade, para entender como e aonde que eles podiam fazer essas melhorias, sabe, para resolver esse problema. Só que eles entenderam que o grande ponto é que o design gráfico era intimidante para muitas pessoas, né? Os usuários, eles tinham medo de clicar muito, eles se frustravam por não serem criativos o suficiente. Então, ficou rapidamente claro que não era apenas um problema da ferramenta em si, de usabilidade, que estava impedindo que as pessoas criassem os seus grandes projetos, mas sim uma própria crença ali na cabeça delas de que elas não eram boas o suficiente para projetar. Então, como é que eles resolveram isso? A equipe do Canva não precisava simplesmente criar um programa de design gráfico que fosse extremamente intuitivo e fácil de usar. Eles precisavam ajudar a capacitar as pessoas e fazer elas acreditarem que elas eram boas o suficiente para projetar. Então, eles prestaram atenção nessa jornada emocional dos usuários para desfazer essa crença das pessoas de que elas não tinham talento, de que elas não tinham habilidade ou capacidade criativa para projetar. E aí, por exemplo, eles identificaram que seria muito interessante criar uma série de desafios interativos para ajudar os usuários a experimentar ali pequenas vitórias, irem aos poucos construindo a sua confiança criativa e convencê-las de que o Canva é fácil de aprender, é divertido de explorar. Então, isso só foi possível descobrir mergulhando nos reais problemas das pessoas. Se eles não tivessem investigado isso, eles entenderiam, minha plataforma está funcionando super bem, as pessoas estão conseguindo usar, e a quantidade de pessoas que eles estavam perdendo, estariam perdendo porque as pessoas não têm coragem de usar, não se sentem boas o suficiente. Então, é algo que vai muito além de uma boa usabilidade, uma boa navegação, e era sobre muito ajudar as pessoas a construírem a confiança criativa delas. Então, isso que eu acho, assim, extremamente mágico. E eu queria trazer também para vocês alguns materiais de estudos, assim, relacionados a UX, experiência como um todo. Então, eu trago inicialmente aqui 2 guias que eu acho muito legais, que eles trazem um compilado de artigos, vídeos, livros e tudo mais. Então, tem o Guia do Product Designer, que ele é em português, é uma curadoria feita pela MAP e a SESI. Enfim, tem muita coisa legal para quem for mais curioso na área entender. E tem também esse daqui que é em inglês, que foi criado pelo UX Collective. É super legal, inclusive, olhar o UX Collective, que é o maior repositório de artigos de UX no mundo. Tem o gringo, que é todo em inglês, e também tem o brasileiro, que aí tem vários artigos de brasileiros também. E é super legal o Start UX Design, porque ele é um site interativo com 9 capítulos, onde você vai aprendendo ali o papel do design, o papel de experiência do usuário. E ele também tem várias indicações de materiais complementares. E mesmo sendo em inglês, você pode, por exemplo, usar o plugin do navegador do Google Chrome, do Google Tradutor, e ele traduz a página inteira para você. Então, você também não precisa deixar de consumir esse conteúdo por ser em inglês. São 2 guias que eu acho extremamente incríveis.
Não posso deixar também de indicar livros, né? Tem O Poder dos Momentos aí, que é a minha maior dica de todos, minha dica de ouro. Mas para quem quer aprender sobre o UX Design mesmo, tem o Introdução e Boas Práticas de UX Design do Fabrício Teixeira, que é um livro assim extremamente completo. Ele vai assim te dar uma noção muito geral sobre a área, extremamente rica, e é um livro também que você lê super rápido, então é uma outra indicação para quem quer entender mais sobre o UX. E falando também sobre experiências como um todo, né, que eu acho super legal, que de duas empresas que são grandes referências para mim, que foi até inclusive de onde eu trouxe exemplos aqui, a Apple e a Disney. Então tem esse livro Experiência Apple, né, Segredos para formar clientes incrivelmente fiéis, e o jeito Disney de encantar clientes, né, de um atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. Então aqui 4 dicas de livros para vocês. E também não deixem de me seguir lá no Nina Talks. Eu estou todos os dias aparecendo, dando várias dicas, falando sobre experiência do usuário, tecnologia e inovação. E também não deixem de me mandar uma mensagem por lá, se vocês ficaram com alguma dúvida, da gente se conectar e a gente também poder trocar experiências. Então, agradecer aí, muito obrigada e até a próxima. Não deixe de me procurar, realmente vai ser um enorme prazer. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer esses exercícios relacionados aos negócios de vocês. E é isso, gente. Um beijão.